graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Podeis tomar assento. Você é bem-vindo a este culto da Quarta da Vitória, o primeiro culto do ano de 2019, hein? Que maravilha, né? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 11. Eu gostaria de meditar com vocês sobre um tema, a paciência e as suas recompensas, tá? Repete comigo, irmãos, vamos lá? A paciência e as suas recompensas, tá? Então, Tiago, capítulo de número 5, versículo 7, diz assim, olha, eu vou ler um versículo, depois eu gostaria que você lesse o seguinte, tá bom? Até o 11, tá? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Vocês, o 8, vamos lá? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. O 10, vocês. Tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, graças te damos, Senhor, que aqui estamos, meu Deus, na tua casa, meu Pai. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá, a cada um de nós, ó Deus. É um privilégio estarmos diante do Senhor. E agora, meu Deus, fala conosco através dessa palavra, ensina-nos, Senhor. Tudo que precisamos na nossa vida é aprender a Tua palavra, colocá-la em prática na nossa vida. Assim nós teremos êxito, ó Deus querido, nesta vida, Pai. Pai querido e Pai amado, abençoa a minha vida que vou transmitir a palavra e abençoa também os Teus filhos que vão ouvir, ó Deus. Que eles tenham também a paciência em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, eu estava lendo esse texto da palavra de Deus. E Tiago, ele é um escritor, ele era irmão do Senhor Jesus, esse Tiago, tá? É um escritor que ele é muito prático na sua palavra. Inclusive tem 5 capítulos o livro de Tiago, e ele é muito profundo em diversos assuntos que você possa imaginar. O livro de Tiago traz uma vasta explicação para nós, tá? E ele fala aqui, nesta noite aqui para nós, sobre paciência. E é interessante, irmãos, que a paciência, ela tem que estar em todo momento da nossa vida. É verdade ou não é? Um exemplo é agora. Vocês têm que ter paciência para me ouvir. E haja paciência, né? Mas, irmãos, olha aqui, ó. A paciência, eu estava lendo aqui, olha, paciência é a virtude de suportar a injustiça, o sofrimento e as aflições, confiando nossa vida na mão de Deus até a vinda do Senhor. Tá? Então, Tiago, ele escreve aqui esse texto, na verdade, ele está falando para os irmãos dispersos, tá? Na dispersão, foram dispersos de Jerusalém. E esses irmãos estavam sofrendo opressão dos ricos, ele está falando para os pobres aqui, tá? Que eles deveriam ser pacientes. E ele dá uma determinação até a vinda do Senhor. Né? Então, é um espaço muito grande, porque até hoje Jesus não voltou. Aqueles que viveram nessa época tinham que ser pacientes até quando eles partiram para o Senhor. Então, irmãos, aqui diz o primeiro versículo, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Isso quer dizer as primeiras e as últimas chuvas, tá?
Mas eu quero ter 3 versículos aqui da palavra de Deus, que é algum texto ainda sobre paciência. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 12, lá diz assim, olha, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. 3 coisas fundamentais, tá? Só que a paciência, ela está no meio, percebeu? Tem que alegrar na esperança. Nós temos uma esperança que Jesus Cristo vai voltar. Temos esperança que as coisas vão melhorar. Temos esperança. Mas só que no meio, entre a esperança e a vitória, tem que ter a paciência. Amém, irmãos? Está dando para entender? Às vezes você pode ter recebido uma promessa de Deus, uma promessa de qualquer coisa também nesta terra, mas você tem que ter paciência. Entrega um currículo numa empresa, o camarada fala assim, olha, eu vou analisar aqui e vou te chamar. Até ele te chamar, você tem que ter o quê? Paciência. Então, a paciência, ela tem que estar constantemente na nossa vida, amém? Agora, por falando também em Romanos 5, por exemplo, versículo 3 ao versículo 5, lá diz assim, olha, que nós devemos nos gloriar, não somente na esperança da glória de Deus, mas também temos que nos gloriar na tribulação, porque a tribulação produz paciência. Ele fala desse jeito. A paciência produz experiência, e a experiência produz a esperança. Aí junta tudo, e ele fala assim, a esperança não traz confusão. Por quê? O amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus que nos tem dado. Que coisa maravilhosa. Eu fico assim maravilhado de ver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ensinando nós em toda situação da nossa vida. E saiba de uma coisa, meu amado irmão, você precisa de muita paciência no seu lar, paciência no seu trabalho, paciência na faculdade, paciência com o seu esposo, paciência com a sua esposa, paciência com o seu filho, paciência com a sua filha. A filha e o filho têm que ter paciência com os pais. E aí por diante, para que tudo esteja numa normalidade e que possa atrair a bênção de Deus para o lar e para a nossa vida. Você concorda com isso, irmãos? Então tá. Inclusive Jesus citou uma coisa interessante. Eu gostaria que você lesse. Lucas, capítulo de número 21, versículo 19. Porque enquanto você lê, eu tomo um golinho de água. Achou aí, irmãos, como é que está escrito? Pedro Petrigione, você encontrou? Não? Então lá diz assim, irmãos, quem achou? Ninguém achou? Eu vou ler aqui. Jesus disse assim, olha, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Quer dizer, quando a paciência faz com que você domine a sua alma. A paciência faz, a alma é o intelecto, as emoções, os pensamentos, está entendendo? Quando você tem paciência, você vai dominar, porque quando você fala alguma coisa, você está instigado pela alma, a alma que conduz você a falar alguma coisa. Sabia? Aí o que acontece? Se você está dominado, a paciência, você vai falar menos, você vai falar baixinho, você vai falar adequadamente, você vai falar o certo, você vai falar sem irritar, você vai falar de modo que vai agradar o outro, entendeu? Você vai falar de um modo que vai, às vezes, até mesmo corrigir, só que de um modo assim que não vai ofender. Você vai falar aquilo que é necessário e aquilo que vai trazer bênção para o teu lar, para a tua vida, para o próximo, para o teu amigo, para o teu colega, para o teu necessitado, está entendendo? Você vai falar porque Deus vai te dar uma língua erudita, para que você possa falar uma boa palavra àquele que está cansado. A Bíblia diz isso lá em Isaías. Então, meus irmãos, olha só, a paciência, ela é uma coisa maravilhosa para a nossa vida, viu? Você está precisando de um pouco de paciência? Já viu aquela pessoa que fala assim, olha, já estou perdendo a paciência. Outra hora fala, já perdi a paciência.
Mas a gente tem que ter o autocontrole. E é interessante que até Deus ele é paciente. Apocalipse capítulo 3, por exemplo, versículo 10, Jesus falou assim, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A palavra da paciência. Então, a palavra de Deus é uma palavra de paciência, palavra de conforto, palavra de instrução para nós. Amém? É por isso, irmãos, que em todos os cultos tem palavra aqui na igreja. E que palavra, eu estava imaginando, eu estava com um breve comentário. Domingo de manhã, uma palavra maravilhosa. O pastor Rogério pregou aqui. Vocês lembram, né? Olhando para frente, olhando para Jesus. Domingo à noite, o pastor Ari pregou em Ezequiel. Põe-te em pé e falarei contigo. Na passagem de ano, o pastor Marcial pregou aqui, né? Sobre nós termos iniciativa e perspectiva das coisas, do ano. E cada dia, irmãos, Deus tem uma palavra para nós. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão? Amém, glória a Deus. Olha só, e Tiago traz aqui 3 exemplos interessantes. Volta aí, não fecha a Bíblia não, tá? Capítulo 5, versículo 7, ele fala sobre o lavrador. É interessante, o lavrador, naquela época, até hoje ainda tem lavrador, que trabalha realmente ali, arando a terra, né? Cultivando, preparando a terra, tá? Até hoje tem. Bem verdade que hoje está bem diferente, o maquinário, a tecnologia, tudo, né? Tirou muito o trabalho do lavrador. Mas nesta época aqui, o Tiago fala assim, olha, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Ó, ele tem que preparar a terra, ele tem que arar a terra, tem que semear a semente, ele tem que limpar, e ainda pode vir, ainda pode vir uma chuva muito forte, ou alguma catástrofe, alguma coisa que pode atrapalhar tudo ele. É verdade ou não é? Um sol muito causticante, pode vir animais peçonhentos, e etc. O lavrador tem que esperar com paciência. Ele plantou a sementinha, ele espera o precioso fruto da terra. Eu me lembro, irmãos, olha que sofrimento que era antigamente. Lá no Paraná, meu avô plantou um monte de café, mas mais de 1000 pezinhos de café. Quando os pezinhos de café estavam desse tamanhozinho assim, olha, o que aconteceu? Veio uma geada, queimou todos os pezinhos de café. Mas que dó que deu. Eu tinha, em 1968, irmão, não vou falar quantos anos eu tinha, não, mas eu era bem pequenininho. Era bem pequenininho, morava lá no interior do estado do Paraná, e eu vi aquilo, o meu avô falou para mim assim, ele chamava eu de Dircinho também, falou, Dircinho, agora eu vou ter que plantar tudo novamente. E ele plantou novamente. Mas, graças a Deus, depois não deu geada, passou uns anos, ele estava colhendo o café. Então, tem que ter paciência. Então, queridos irmãos, por isso que Tiago fala aqui que o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra. Tá? E qual que é o limite da nossa paciência? Olha aí para você ver, ó. O verso de número 8 diz assim, ó, sede vós o quê? Também pacientes, e tem que fazer o quê? Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ah, meus irmãos, sabe o que nós temos que viver sempre nesta paciência? Porque, na verdade, aqui a paciência também pode ser interpretada por perseverança. Tá? Nós temos que viver sempre nos fortalecendo o nosso coração. Não olhando só para os sofrimentos, só para as coisas ruins, mas olhando para um futuro que Deus prepara para todos aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo.
que é o nosso caso. Se você ler lá em Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia aí, tá? Depois você volta lá, tá bom? É só umas pagininhas só para trás, umas 3 páginas para trás. Hebreus 10, versículo de número 36, diz o que aí? Porque, vamos lá todo mundo junto? Porque necessitais de paciência, outra Bíblia diz perseverança, para que possais o quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Ó, tem que ter paciência para alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Aí ele fala assim, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a Bíblia fala o quê? A minha alma não tem prazer nele. Aí o escritor fala assim, olha, não, mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Você veio para Jesus, você aceitou a Cristo Jesus, sabe para quê? É para você prosseguir em frente, é para você ir em frente, não é para você desistir. Porque o justo viverá da fé. Se ele recuar, a Bíblia está dizendo, Deus falando assim, ó, eu não tenho prazer nele. Mas se você avançar, Deus tem prazer em você. Ainda nós ouvimos na terça-feira aqui, né? Josué e Caleb falaram assim, se o Senhor se agradar de nós, nos porá na terra que mana leite e mel. Então, meus irmãos, nós temos que fazer um esforço para manter a nossa paciência, hein? E a nossa esperança em Deus. Amém? O ano que passou pode ter sido difícil, mas esse novo ano, você tem que ter a paciência e a esperança de que será muito melhor, que Deus está no controle de todas as coisas. Esta é a nossa confiança. E certamente Deus vai fazer isso por nós. Porque Deus não é homem para que minta, irmãos. A palavra de Deus diz isso. Vamos voltar, então nós temos que nos alimentar, irmãos, fortalecer o nosso coração na palavra. Apóstolo Paulo, né, ele cheio de Deus, um homem que tinha uma convicção em Deus, sabe, uma certeza em Deus, ele passando muitas lutas, muita dificuldade, ele fala assim, olha, que a aflição do tempo presente não podemos comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tá? Romanos 8, 18. Depois ele escreve em 2 Coríntios 4, 16 e 18, que ele fala assim, olha, ainda que o nosso exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. Porque esta leve e momentânea tribulação produz para nós um efeito de glória eterna. Então, irmãos, ele fala assim, ó, nós não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. E nós somos, irmãos, herdeiros de um reino, de um Deus eterno. E Jesus falou assim, olha, que nós temos a vida eterna. É por isso que nós temos essa confiança em Deus. Amém, irmãos? Não desista, vá em frente. Mas ainda o escritor aqui, o Tiago, ainda fala mais um exemplo para nós. Ele fala assim, olha, irmãos, no versículo de número 10. Meus irmãos, é interessante que o Tiago, ele tinha assim, um carinho muito grande pelos irmãos. Se você ler o livro inteirinho de Tiago, várias vezes ele fala assim, meus irmãos. Outra hora assim, meus amados irmãos. Olha que ele fala aqui no 10, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência, quem? Os profetas que falaram em nome do Senhor. Ele está falando assim, olha meus irmãos, não é só vocês que estão passando por lutas, não é só vocês que estão passando por aflições. Olha os profetas que falaram lá no passado, eles passaram aflições, eles passaram dificuldades, eles tiveram que ter paciência.
Inclusive, irmãos, os profetas profetizaram, e tem muitas profecias do profeta que até hoje ainda não se cumpriu. Tem que ter paciência ou não tem? Tem que ter paciência. E domingo à noite nós ouvimos aqui o sofrimento de Ezequiel, lá no rio Quebar, no meio do povo cativeiro, no meio das pessoas ruins, no meio das pessoas de semblante duro, de semblante obstinados, que ele estava como sarça, no meio de sarsas e espinhos, no meio de escorpiões, mas ele estava lá no meio, e Deus falou para ele, põe-te em pé, e falarei contigo, aqui no meio mesmo, aqui no meio da dificuldade, no meio da luta mesmo. Tomai como exemplo os profetas. Mas tem mais um profeta que eu gostaria de citar para você, o Jeremias. Enquanto o Ezequiel estava na Babilônia, junto com os cativos, o Jeremias estava em Jerusalém, vendo toda a destruição de Jerusalém. E o Jeremias sofria, irmãos. Deus falou para Jeremias, você vai arrebentar, Jeremias. Você vai destruir, você vai arrancar, você vai ser o cara, você vai ser o homem, que eu vou contar com você, e você vai ver o que você vai fazer. E Jeremias começou a pregar. Pregava, e todo mundo só, vai para lá, rapaz, você está falando mentira, isso não é verdade, pá, e tal. Tudo contra Jeremias, que sofrimento. Tanto é que chegou uma hora que Jeremias falou assim, Senhor, o Senhor me iludiu. Ele fala no capítulo 20 de Jeremias, você pode consultar lá depois. Iludiste-me, Senhor, iludido fiquei. Ah, Senhor, eu falo e estou como um bobo falando para todo mundo, ninguém me ouve, ninguém me atende. Chegou uma hora que Deus falou assim, para de orar por esse povo. Mas ele falou assim, não, Senhor, no meu coração arde um fogo que eu tenho que continuar orando por esse povo. Ele realmente, ele comprou, está entendendo? A missão que ele deveria fazer. Chegou uma hora que ele escreveu num rolo de livro, deram para o rei ler, o rei ouvia a leitura, né? O rei tomou da mão do camarada, pegou um canivete, rasgou todo o livro, jogou no fogo, queimou, e Deus falou para ele, para Jeremias, Jeremias, pega outro rolo, e escreve tudo novamente, Jeremias. Que paciência, irmãos. É uma paciência, não é? Por isso que Tiago fala aqui, meus irmãos, tomai como exemplo a paciência e a aflição dos profetas que falaram em nome do Senhor. E outras horas, quando eles não sofriam tanto, eles às vezes eram mortos. A Bíblia fala lá que uns foram cerrados, outros foram martirizados, outros foram, lá em Hebreus fala como que foi a situação dos profetas. Mas eles venceram. Amém, irmãos? Aí o Tiago ainda fala mais um exemplo aqui, irmãos. Versículo número 11. Como é que está escrito aí? Leia para mim. Vamos lá, todo mundo junto. Eis que temos por bem-aventurados quem? Os que sofreram. Ouvistes qual foi o quê? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é o quê? Cheio de compaixão e de misericórdia, ou ele é muito misericordioso e piedoso. Jó. Quando a gente fala em paciência, todo mundo já pensa, paciência de Jó, né? Às vezes até em casa mesmo, em alguma situação, você fala assim, eu tive que ter a paciência de Jó. Porque Jó foi o grande exemplo da paciência. Jó perde tudo que tem, perde 7.000 ovelhas, perde 500 juntas de boi, perde 3.000 camelos, perde 500 jumentas, ainda perde 10 filhos de uma vez. Ainda por fim, ele perde o que mais, irmãos? A sua saúde. Ao ponto de chegar na praça, pegar um caco de telha e se coçar. Ainda a esposa dele também cheia de aflição por ver toda esta situação,
ela diz assim: Jó, você ainda retém a tua sinceridade? O que ele disse? Não, ela ainda disse assim: você retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre, rapaz. Para você não dá mais nada, não. Não tem jeito mais. Mas ainda ele teve forças para dizer: como uma doida falas tu. Porventura Deus só traria o bem e não traria o mal? E a Bíblia diz: com tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Por isso que Tiago fala assim: viste o fim que ele teve? Porque o Senhor é misericordioso. Meus irmãos, e ele perdeu tudo isso, mas só que ele teve uma grande recompensa. Abra sua Bíblia, Jó capítulo 42. Daqui 10 minutos eu estou encerrando, tá? Sede paciente até o término da palavra. Jó, capítulo de número 42, versículo de número 8 e 9, fala assim, ó: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, na matita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Teve uma recompensa ao Jó. A primeira recompensa, irmãos, foi a recompensa espiritual. Por quê? Ele era um sacerdote antigamente, ele intercedia pelos seus filhos, né? Ele era uma pessoa que orava, que ajudava as pessoas, e ele perdeu tudo aquilo, mas aqui nesse capítulo, Deus restaurou ele. Falou: eu vou aceitar a tua oração. Meus irmãos, sabia que a tua recompensa, quando você é paciente, você é restaurado a tua vida espiritual. Esta é a primeira coisa que tem que ser restaurada na tua vida. E Deus é poderoso para fazer isso na tua vida. Se você está aqui nesta noite, tem alguma mágoa, né, alguma tristeza que passou no ano de 2018, alguma coisa que te deixou triste, né, que você perdeu a paciência, saiba que Deus quer restaurar a tua vida espiritual em comunhão com Ele novamente. Às vezes você passou raiva com alguém, até raiva de algum pastor, raiva de alguma coisa nesta vida, mas Deus é poderoso para restaurar a tua comunhão com Ele novamente. Porque Deus é muito misericordioso e piedoso. Todo mundo: Jó, você pecou, Jó, você fez isso, Jó, você não vai ter perdão, Jó não sei o quê. Mas a Bíblia diz que Deus agora aceitou a oração de Jó. Olha para você ver no versículo 10 agora, olha. E o Senhor fez o quê? Virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Ah, irmãos, e a Bíblia fala assim que ele teve, olha aí para você ver, ó, o versículo de número 12, fala assim: abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve quantos? 14.000 ovelhas, quantos mais? 6.000 camelos, 3.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele teve tudo em dobro, porque ele teve paciência. Se você perdeu alguma coisa em 2018, Deus é poderoso para dobrar esse ano para você.
se você mantém a tua paciência em Deus, a tua esperança em Deus, que Deus é poderoso para reverter o quadro da tua vida. E não ficou só nisso, irmãos. Olha, o verso 13 também ele fala assim: também teve quantos? 7 filhos e 3 filhas. Esse ele não recebeu dobrado, né? Foi a mesma quantidade. Mas com um detalhe, olha, e a Bíblia fala assim, olha, o verso número 14, chamou o nome da primeira filha, Gemina, e o nome da outra, Késia, e o nome da terceira, Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Olha, irmãos, quanta bênção, quanta vitória, quanta recompensa. Olha, ainda diz aqui, depois disto viveu Jó quantos anos? 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Ele foi abençoado espiritualmente, foi abençoado materialmente, foi abençoado na sua família, e ele teve uma longevidade de vida. Por quê? Porque teve paciência, perseverou. Amém, irmãos? E é isso que Deus quer conosco. Você pode falar assim, puxa vida. Às vezes eu perco a paciência. Isso às vezes é normal, sabia? Você perdeu a paciência, falou um monte, ou fez alguma coisa que não devia. Eu me lembrei, sabe de quem? De Moisés. Moisés, irmãos, Deus falou para ele, olha Moisés, sobe aqui no monte e eu vou te dar a lei para você. E a Bíblia diz que Moisés subiu 40 dias, 40 noites, ficou no monte. Quando ele desceu, trouxe as 2 pedras, a Bíblia fala, escritas pelo dedo de Deus. Quando Moisés chegou lá embaixo, como fazia 40 dias que ele não estava lá, o povo falou assim, esse Moisés aqui não vai vir mais não. Vamos fazer um bezerro. Não é isso que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, e todo mundo estava dançando na frente do bezerro. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Entendeu? Uma coisa absurda. Moisés descendo com as tábuas, né, Hamilton? Descendo com as tábuas, quando viu aquilo, arremessou as tábuas no chão. Arremessou as tábuas no chão, quebrou a lei de Deus. Mas ele ficou furioso, perdeu a paciência. Às vezes, irmãos, nós perdemos a paciência, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando a tua paciência se esgotar, Deus entra com a paciência dele. Aí Deus falou para Moisés, no capítulo 34 de Êxodo, você pode ler lá, versículo 1, falou assim, Moisés, sobe novamente no monte, lavra 2 tábuas de pedra, e eu escreverei as mesmas palavras que havia escrito Moisés. Moisés pega, leva novamente as tábuas e vai subindo o monte. Quando ele sobe o monte, irmãos, ele teve a maior revelação da vida dele em todo o tempo. Ele viu o Senhor passando e falou assim, olha, Senhor misericordioso, Senhor piedoso, ali está o nome de Deus. E tem mais, quando ele desce do monte, agora sabe o que acontece? O rosto dele estava brilhando, brilhava. Arão falou assim, mano, o teu rosto está brilhando, mano, põe um véu aí, porque não estou conseguindo ver você. E é assim, irmãos, quando a tua paciência se esgotar, as de Deus vão entrar em ação na tua vida. Se você quebrou algum mandamento de Deus, ou quebrou alguma aliança com Deus, Deus é poderoso para escrever novamente no teu coração a aliança dele na tua vida. Amém? Esta é a paciência de Deus. Nós devemos ter paciência, mas também nós servimos um Deus paciente. Amém?
Se coloque em pé, por favor, irmãos. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, amém? Glória a Deus. Se você tem passado aí lutas, dificuldades, saiba de uma coisa: o Deus que tem paciência, Ele, nesta noite, está aqui para te restaurar a tua vida espiritual, viu? A tua vida familiar, a tua vida financeira, tudo. Deus é poderoso para fazer novo neste ano novo, amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Não há Deus como o nosso Deus, ó Pai, não há Deus paciente como o Senhor. Nós somos teus servos, teus filhos, ó Pai. Agora está aqui o teu povo, a tua igreja, Senhor, e o Senhor é poderoso para restaurar vidas, ó Deus. Que este ano seja um ano de vitórias, de bênção para cada um dos teus filhos, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.